Boa tarde. Universo feminino em pauta. Ivonete, mulher nada simpática, senhora dos absurdos, Maria Alice, a famosa e tantas outras estão na peça 220 volts. Eu sou completamente a favor da paixão sempre. Eu acho que a gente tem que, primeiro a gente tem que ver o amor, para depois a gente ver o trabalho. Por meio delas é possível identificar todo tipo de mulher que passeia pelo mundo moderno, desde a bonitinha carente, passando pela bonitona, liberada, a preconceituosa, antiquada e machista, até a feia com autocrítica. A apresentadora de um programa para mulheres na TV e a popularíssima mulata estão na pele de Paulo Gustavo no espetáculo 220 volts. Durante essa semana, divulgamos na página do programa Agenda Cultural pequenos trechos do projeto de pesquisa Viola Urbana, de autoria de João Araújo. Ele é de Belo Horizonte, músico, gestor cultural, contador de causos, escritor e, claro, percorreu todos os cantos do país em busca de descobertas sobre a influência da viola na música popular brasileira. Um instrumento que resiste a todas as mudanças desde que chegou ao Brasil. O encantamento dela é atemporal e não há quem não sinta arrepios na alma, como diz o autor da pesquisa, ao ouvir os acordes desse instrumento tão belo. A viola é fiel representante da cultura brasileira. Bom, mas quem nos conta essa história do projeto de pesquisa Viola Urbana e muito mais é João Araújo, e com a propriedade que a viola merece. Virgem Maria, que ouve o que eu digo, se for mentira, me Viola Urbana. Não teria nome de batismo que se encaixasse melhor aos propósitos desse pesquisador da cultura brasileira, gestor cultural, contador de causos, que redescobriu as possibilidades do instrumento. Essa é uma pesquisa que eu comecei em 2004, estamos comemorando 10 anos, onde eu comecei a descobrir com o meu contato com a MPB, eu sempre trabalhei com música, que tinha uma história de viola que ainda não tinha sido contada nesse país. E não era exatamente a viola caipira, da cultura caipira, da qual eu até nem conheço muito, porque eu sou de um grande centro urbano, né? E aí eu comecei a perceber que essa viola influencia muitos artistas bacanas, quase todos os artistas renomados, enfim, considerados do Brasil foram influenciados ou em parte da carreira ou em grande parte da carreira. A pesquisa foi conduzida cuidadosamente. Foi preciso conhecer o universo da viola e de forma minuciosa. E aí eu comecei a coletar isso, em 2005 consegui gravar o primeiro CD, depois veio o segundo em 2008 e o DVD em 2010. E até hoje eu continuo pesquisando e descobrindo e recolhendo essas informações e publicando no meu site. Com tantas semelhanças na culinária, no modo de falar, nas manifestações culturais e folclóricas do nosso estado, Goiás marca presença. E João Araújo destaca alguns nomes. Viola caipira e viola urbana se encontram com harmonia e sonoridade perfeitas. O processo viola urbana, ele é basicamente interpretativo, ou seja, eu peguei essas músicas como exemplo da pesquisa. Então, quando eu falo, por exemplo, de Almir Sater, é um grande nome da viola, influenciadíssimo pela viola, é um grande nome, talvez o violeiro mais conhecido do Brasil. Mas quando eu falo de Rolando Boldrin, que é um apresentador de TV e etc., eu vou descobrir lá no início da carreira dele que ele começa com o irmão, aos 8, 9 anos de idade, e o Boldrin tocava viola. Então o Boldrin é um caso de um violeiro, né? É da viola influenciando um grande nome brasileiro, um grande compositor brasileiro, que especificamente não é um caipira, né? É um ator, é um apresentador de TV. Essas são as curiosidades da pesquisa viola urbana. quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão.
Biancardini é um excelente violeiro, um violeiro top, de um toque muito refinado, uma referência nacional e até internacional da viola. O Almir Pessoa está fazendo um trabalho bem bacana nos últimos anos. E tem um Belo Horizontino que veio para Goiânia, né? Que é o nosso amigo Vitor Batista, que até no ano passado, não, perdão, foi esse ano, ele foi indicado para o Prêmio da Música, o CD dele foi indicado para o Prêmio da Música. Além da pesquisa que alimenta o site, João Araújo amplia o leque de atuação nessa lida com esse instrumento tão belo. Viola Urbana é o nome da minha empresa, é a empresa Viola Urbana Produções. Eu aproveitei a marca. E essa empresa, além das minhas produções, eu faço produções de terceiros, faço projetos incentivados de patrocínio e tal. Então eu estou em Goiânia para ter uma reunião com empresários buscando patrocínio para projetos meus e de terceiros. O violeiro de Belo Horizonte celebra 10 anos de pesquisa com um grande convidado em um de seus projetos. João Araújo convida. E quem vai subir ao palco é Rolando Boldrin, agora, dia 24 de julho. Mas e Goiás, que tem uma relação tão próxima com Minas, pode vislumbrar uma possibilidade dessas? Se Minas tem o queijo, nós temos a faca. E então? Eu acredito que sim. Veja bem, a minha relação com o seu Rolando, ela começou em 2005. Desde que o primeiro CD saiu, sem nunca ter nos encontrado, nem ter falado nem nada, eu simplesmente mandei para o programa dele, como eu mandei para todos os programas de TV que eu conhecia na época. Ele gostou muito do trabalho, me convidou em 2005, eu fui, fiz a gravação do programa Senhor Brasil, que é o dele. Depois me convidou mais 2 ou 3 vezes e também convidava amigos. Sempre que eu estou em São Paulo eu passo pela gravação. E o seu Rolando, é o que eu digo, ele está sempre me convidando, né? E eu sempre falava com ele, seu Rolando, eu quero um dia te convidar para vir a Belo Horizonte e nos dar esse prazer, porque Belo Horizonte merece o show. E eu acho que Goiânia também é um show muito bacana. Infelizmente ele não faz tantos shows assim pelo Brasil. É um show, não precisa falar mais nada, o nome é A Cara do Brasil. Então estamos combinados, né? Dia 24 agora, a gente tem um encontro marcado em Belo Horizonte. João Araújo ressalta o formato dinâmico do site Viola Urbana. Não tem somente CDs de carreira e de autoria dele. Assim como a viola, esse moço que a carrega em punho há tantos anos, apoia os colegas, divulga e agrega os companheiros do instrumento. E o site é uma ferramenta eficaz para isso. O site é o www.violourbana.com. Nesse site eu publico os textos da pesquisa, as novidades e também falo dos meus produtos. Dá para você ouvir trechos das músicas, dá para comprar os CDs lá. É muito bom comprar o CD, ajuda bastante a gente. O site é o melhor contato realmente. O site mostra a diversidade, as possibilidades do instrumento. João Araújo contextualiza com propriedade o que pesquisa. Tem a viola atuante. Quem tem de noite a companheira sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Mão, violão, canção, espada e viola. Quando eu falo de uma disparada de Geraldo Vandré, eu cito a ambientação histórica que foi o AI-5, o movimento, a ditadura, o que aconteceu no nosso país. As pessoas mais ou menos se colocarem dentro da música, fazer essa transição entre a história e a música. É evidente que a menina dos olhos de João Araújo, a viola, tem muitas ramificações. Cada uma tem nome próprio. A questão do Rolando Boldrin é a viola de domingo. Pelo menos lá em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, vários estados que eu conheço, normalmente domingo de manhã tem programa de viola na televisão, certo? Programa específico de viola. Então ficou com essa característica. Eu resolvi contar a viola de domingo. Programa do seu Rolando, programa da Inesita, que tem 32, 33 anos do ar, diretamente, né?
direto no ar e tal. Então é a viola de domingo. Eu vou contextualizando e colocando em segmentos. E aí eu dou esses nomes. Desde que começou essa pesquisa, ele observou as mudanças em todas as modalidades artísticas. Em meio a tantas oscilações, mudanças abruptas em todos os meios, a viola foi a única que resistiu e hoje arrasta mais público para perto dela. No caso, a juventude. A viola está renascendo exatamente com jovens que estão descobrindo, porque esse instrumento ele tem uma característica muito peculiar, eu vou dizer assim. Esse instrumento tem um folclore próprio. Né? Esse instrumento não é simplesmente tocou e cantou a música. Esse instrumento tem as fitas coloridas que têm um significado religioso, tem uma ligação com a religião, ao mesmo tempo tem uma ligação com o sombrio. Isso tudo é um folclore agregado à viola. Quer dizer, é um instrumento que em si ele já traz histórias. Tem o causo, tem o costume, tem o jeito interiorano, tem a viola já misturada hoje, até eu gravei CDs de música clássica com viola. Então ela é sempre uma vencedora. Estamos quase no fim desse bate-papo e não tem como deixar de escapar a pergunta: por que a viola exerce tanto fascínio entre as pessoas? Sobre esse encantamento, João tem planos de escrever um romance. O projeto não tem data definida ainda. Então vamos aos fatos. Quando a viola chegou no Brasil, ela chegou na mão dos jesuítas. Próximo de 1550, os jesuítas já tiveram autorização do Papa e do governo de Portugal para vir para o Brasil e começar a colonização. Isso é fato e está registrado nas cartas jesuíticas. Eles trouxeram o instrumento que eles tinham, que carregavam, que podiam carregar, né, mais popular em Portugal, que era um instrumento de 10 cordas, a viola. E com essa viola eles começavam a tocar, e quando eles tocavam, eles descobriram que os índios começaram a aproximar-se, começaram a ficar encantados por aquele som. Até aí é fato. O que eu acho? Se você analisar hoje os índios em vários lugares do Brasil, você vai ver que o índio é extremamente musical. Se tem uma festa de índios, são 4, 5, 6 dias em que eles passam dias e noites cantando e dançando. A música é muito presente nos índios. Então o que eu imagino? Eu, índio, chego lá, aqueles padres, aqueles homens de roupa grande, né? Para eles não sabiam o que era roupa. E com uma caixinha mágica. Porque, veja bem, o índio que ele tinha de musical era o quê? Era toque de peças de madeira que batia no chão, como tem vários índios brasileiros, né, que até hoje fazem. Flautas que eles faziam mesmo com bambu, né, e tiravam som de flauta. O som que eles conheciam era isso. Agora, uma caixa que solta som, para eles deve ter sido realmente uma coisa assim maravilhosa ele chegando. E a minha teoria, e aí já é um estudo de antropologia que eu não conheço nada, né? Teria que fazer um estudo profundo. É que a gente guarda esse gene até hoje, então por isso que a viola encanta muito. Ainda somos índios, ainda sendo colonizados por esse instrumento, por essa viola, na minha visão lúdica de ser. E não se trata de uma visão romanceada mesmo. A viola é a base da história e das manifestações folclóricas, religiosas e culturais de todo o Brasil. Tudo isso que veio, que tem no Brasil, veio depois que a viola já estava aqui. Isso falando, chegou na mão dos jesuítas. A ligação da viola com folia de reis, congado, marujada, fandango no sul do país. Lá em Minas Gerais nós temos manifestações próximas do congado, como o catopê e tal. Todas essas manifestações folclórico-religiosas, elas tinham como instrumento a viola. A viola foi a base instrumental de tudo que existiu no país. Então, obviamente, né, que a viola não parou só ali, não só conquistou os índios. Ela continua, é o que eu disse, ela é sempre vencedora. Veio uma ordem de Portugal para matar os jesuítas tiveram que correr para todo lado, levaram a viola acabou? Não, daqui a pouquinho ela aparece mais na frente. Veio uma onda de copiar o country americano e fazer essa música no Brasil e tal, e largaram a viola para um lado, né? Colocaram guitarra e baixo e bateria. A viola acabou? Não. Ela sobreviveu na mão de outros. Como eu te disse agora, veio a internet, agora é difícil, você quase não vende CD porque fica de graça na internet, tem pirataria, não sei o quê. E a viola acabou? Não. Ela continua vencendo. Ela está sempre vencendo e vem contando essa história do Brasil paralelamente. É aí por isso que eu tenho que fazer a pesquisa para ir lá e descobrir aonde que ela tocou, aqui ou ali. Então todas essas manifestações que você citou, folclóricas, que são antigas e que as pessoas acabam sendo levadas, eu acredito nisso, né? Quando você ouve uma viola, você
traz toda essa carga, vem, e a gente não sabe por quê, se era por causa do meu pai, da minha mãe, do meu avô, enfim, tem muita gente que tem essa ligação. Todas elas vieram depois que a viola já estava aqui no Brasil. A viola foi essa base harmônica, instrumental de tudo isso, né? Por isso que ela é tão importante na história do Brasil. Sim, quando eu tocar meu violão, as águas do zóio cair. Não ligue, não é nada não, saudades do que nem vivi. Eu sou boi preso em mar.